E após o anúncio de Bap como novo presidente do Flamengo, o Mengão começa a movimentar o mercado da bola e Roger Guedes é o nome favorito para se tornar um novo reforço do Flamengo. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias aqui trazemos para vocês as informações do Flamengo. Vamos juntos analisar então essas informações do Mengão. Roger Guedes pode ser o novo reforço do Flamengo. Vamos aqui juntos analisar Denilson, Renata Fã e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Já deixa os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto, ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo tá querendo saber quem? Roger Guedes. Será? Baratinho também essa criança. Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, só vai tomar posse no dia 18 de dezembro. No entanto, ele já está se movimentando nos bastidores, tanto para reforçar o elenco, quanto para contratações de dirigentes para profissionalizar o futebol. Coordenador-geral das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, é um dos alvos de BAP. A nova diretoria oficializou uma proposta formal ao dirigente para assumir o mesmo cargo no rubro-negro e trabalhar junto com José Boto, que tem conversas adiantadas para ser o novo diretor de futebol. Além disso, Roger Guedes é um dos nomes na mira da atual gestão para 2025. O jogador de 28 anos está no Al Rayyan do Catar desde agosto do ano passado. Pelo clube qatari, ele esteve em campo em 46 partidas, marcou 34 gols e contribuiu com 6 assistências. Considerado um bom nome para substituir Gabigol, a intenção da diretoria do time da Gávea é contar com Roger Guedes de forma definitiva. O Al Rayyan aguarda o Flamengo encaminhar os valores para continuar as tratativas. Ele tem contrato com o clube do Catar até o meio de 2027. Quem vai ter que, ter muita disposição, fôlego para aguentar e ter paciência, acho que vai ter que ser o torcedor do Flamengo para aguentar aí essa maratona de informações e novidades que vai ter com a nova diretoria, porque o novo presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, está ainda naquela fase famosa de mapear o terreno, dar aquela mapeada, tentar entender período de transição. Ontem até aqui à tarde na Gávea, alguns de seus pares estiveram aqui em reuniões para tentar entender esse novo ambiente. O vice-geral eleito, Flávio Willemann, também o Rodrigo Tostes, que deve ter uma composição na chapa, já foi vice de finanças em outros mandatos, né, outras gestões, de Eduardo Bandeira de Mello e também do próprio Rodolfo Landim, e agora integra essa gestão do BAP. Então eles estão tentando entender quais são as condições, o respiro financeiro que o Flamengo tem nesse momento depois de grandes investimentos na temporada. A previsão é que termine com 3 milhões no caixa e que o trimestre de 2025 inicial vai ser complicado. Então o Flamengo pode ter que ter algumas vendas aí ou recorrer a algum empréstimo que pode, de fato, aumentar o endividamento. Nesse paralelo aí surgiu a informação dos companheiros do GE de que o Flamengo teria interesse em Roger Guedes, atacante que está no Catar, fez sucesso no Corinthians, passagem pelo Palmeiras também, futebol brasileiro. Então seria uma possibilidade para a vaga de Gabigol. Na verdade, repetindo, informação dos companheiros do GE, mas o Flamengo ainda dá aquela mapeada na questão financeira, como é que vai ficar, quais são as possibilidades. Tem a saída do Gabigol, que é um pedaço grande do orçamento, mensal pelo menos, do Flamengo, agora que ele vai sair no fim do ano, mas o Flamengo ainda está vendo se serão investimentos mais modestos, pontuais, mas certamente o ataque é uma das prioridades para 2025. Marcela, Bruno. Pedro, você já volta, porque eu tenho algumas apurações envolvendo a nova direção de futebol do Rubro Negro e a gente conversa sobre isso na sequência, tá bom? Lins Edson Marinho, hoje presidente das Taças de Sá. Parabéns à comunidade do berço do samba. Aê, garoto. E o assunto agora é Roger Guedes. Já está na nossa tela com a camisa do Corinthians, o último time que ele defendeu no Brasil, com o escudo do Flamengo, porque o Flamengo pensa em Roger Guedes para 2025 e temos na nossa tela alguns números. Já realizou o sonho? Porque quando ele estava no Corinthians ele disse, lembra? Que ele tinha o sonho de jogar no mundo árabe e tal. Será que é hora de voltar? Números de Roger Guedes pelo Al Rayyan do Catar. Na temporada 23-24, 28 jogos, 23 gols,
e 4 assistências. Espetaculares os números. Com 92,2 a média para participar em gol. Fico pensando na quantidade de jogadores de lado que o Flamengo tem. Não sei se isso entraria numa reestruturação ali. Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo. Vejo Cebolinha. o Roger como jogador de lado, não. Mas ele Vejo ele hoje como um atacante central. Então, aí que eu vejo ele nem como uma coisa nem outra. Eu vejo ele como um jogador mais para uma dupla. Então, Se o Flamengo fosse jogar com o sistema que teve com o Dorival, Pedro mais Gabigol, fosse ficar com, sei lá, Roger Guedes e Gabigol, ou Pedro, considerando que o Pedro vai voltar no meio da temporada que vem, Pedro mais Roger, aí eu acho que casa bem. Agora, ele como centroavante com 2 pontas, ou ele como um ponta com um centroavante, eu não sei se é exatamente assim que ele se encaixa melhor. Mas E já o professor, eu concordo com o professor. Vários jogos que eu lembro dele no Corinthians, ele caindo pela ponta, fechando pro meio. E ele no meio no Corinthians não rendia a mesma coisa, né? Não sei O cara que como foi carrega lá muito a bola, não é um cara de ficar preso ali no meio como centroavantão, a moda antiga, não é, professor? Ele tem mais a característica dos que já estão lá, o que é ótimo pro Flamengo, mas... Nessa jogada específica ele tá de centroavante esperando ali. Você viu? Então, mas não era muito a dele, né? Mas é um jogador tecnicamente, é nível Flamengo, né? É nível das contratações que o Flamengo vem trazendo. Até me surpreendi com os 28 anos, o tempo passa. Na minha cabeça ele tinha menos, mas claro, já faz 2 que saiu. Então, mas é um nome... Já faz 2 anos que saiu. De peso, viu? Nome de peso. Diga, Bira. Eu acho que ele tem que ver com o Felipe Luiz, porque agora o Felipe Luiz vai assumir o clube para a temporada que vem. Então tem todo o planejamento, ele monta o time do jeito que ele imagina. E se ele consegue imaginar um uso legal, acho que o Roger Guedes, como capacidade técnica, como talento, é um jogador do nível do Flamengo, é um jogador que acrescenta. Agora tem que ver se dentro do planejamento de time que o Felipe Luiz tem na cabeça, ele se encaixa, porque, assim, de fato ele não é ponta e ele também não é centroavante. Acho que ele é um jogador que joga bem como um segundo atacante, que já cai um pouco para o lado, mas fecha para o meio. Ele não é um jogador que vai chegar e ir para a linha de fundo cruzar. Ele não é um jogador com essa característica, por exemplo, não é o ponta que faz isso. Então, se o Felipe Luiz falar, não, eu estou pensando em ter essa alternativa de jogo, estou pensando em montar o time assim, estou pensando em também já ter uma preparação de time para jogar com dupla quando o Pedro voltar, por exemplo. Agora, pensando no Roger Guedes como o centroavante, que o Flamengo agora está sem ali, considerando que o Gabigol saiu, e o Pedro, deve sair, né? Sei lá, e o Pedro tá machucado ainda vai demorar um pouco para voltar. Aí eu acho que o Roger Guedes não é esse centroavante. Agora, que é um jogador que tem talento para estar no Flamengo, ele tem. É um jogador que, se você souber usar, ele vai entregar muita coisa ao Flamengo. E tem uma outra questãozinha do Felipe Luiz ali, né? O Roger Guedes melhorou isso, mas não é um jogador que dá aquele... É o campeão do sangue, combate, né? Sem bola. Né? Lembra que ele tinha muito atrito com o Vitor Pereira. Então, e o Felipe Luiz está dando Ele melhorou com o próprio Vitor Pereira. Não, ele melhorou. Eu até falei, ele melhorou. Mas assim, o Felipe Luiz, que tá dando pinta de ser um simeonista, né? Isso é uma coisa que ele vai querer bastante. Talvez o Felipe Luiz queira ter até uma conversa com o Roger Guedes, se a coisa avançar, para deixar claro que tipo de coisa que ele imagina. Que é o tipo de conversa que o Roger Guedes não gosta de ouvir. O jogo que o Felipe Luiz ficar com 10 homens é o candidataço a ser sacado ali, como foi sacado o Gabigol aquele dia na Neoquímica. Então tem essa coisa. Depende, se cai um espírito de Arthur Jorge ali, ele não tira. Ou você cai, você baixa. O cara volta para ajudar e quando a gente tiver a bola, você vai lá e... O ideal, mas o Arthur Jorge fez isso porque tinha um espírito de Luiz Henrique que teria que baixar no Roger Guedes, né? É uma boa questão. Você, pelo jeito, você tem uma visão diferente do Roger Guedes, é isso? Você acha que ele é mais centroavante? Não exatamente centroavante. Eu concordo com o Bira, que eu entendo o Roger Guedes jogando por dentro com alguém de referência, ele vindo um pouquinho mais por trás ali. Eu entendo também que o time do Flamengo vai necessariamente passar por algumas transformações. Então, assim, já acabou a era Gabigol. Eu acho que está perto de acabar a era Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta é um jogador que não tem conseguido entregar fisicamente o que ele já entregou um dia. Está muito nítido. A gente fala pouco dele, porque quando ele consegue jogar, ele joga bem. Ele é um jogador indiscutivelmente muito talentoso. Só que ele dificilmente joga 90 minutos.
e dificilmente encaixa uma sequência de partidas. Então, para você montar um Flamengo pensando que vai ter o Arrascaeta como referência durante a temporada inteira, eu acho hoje pouco produtivo, porque você não tem. Mais uma vez ele está fora agora, passando por mais uma tentativa de recuperação cirúrgica e tal, etc. Mas há quanto tempo a gente ouve falar do Arrascaeta que não consegue jogar? Então talvez seja um redesenho do time, se vier mesmo o Roger Guedes. Eu acho que está muito no início ainda essa nova gestão, ainda está se definindo de fato, né, como é que vai ser essa coordenação do futebol, essa organização da parte administrativa técnica, né? Mas o Roger Guedes é um jogador, uma contratação um pouco diferente do perfil que o Flamengo vinha fazendo. Já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada. Se você pegar as contratações recentes do Flamengo, Gonçalo Plata, jovem. O Alcaraz, jovem. Ano passado, Luiz Araújo, mais jovem. O Michael que não. Mas o Michael vem dentro de um contexto de ex-jogador do Flamengo que volta já conhecendo o ambiente. O Roger Guedes chega, imagino eu, com uma característica de tentar se aproximar ao que representava o Gabigol dentro do elenco. Vamos ver se encaixa. E a questão toda é, quando voltar o Pedro? Pedro volta provavelmente no meio do ano, segundo semestre, vamos colocar assim, jogar para o segundo semestre. Quando voltar o Pedro, há um encaixe? Aí é um trabalho que lá na frente o Filipe Luís, imagino que continuará sendo o Filipe Luís o técnico do Flamengo, ou quem quer que esteja no cargo àquela altura, vai ter que trabalhar. Mas para ali na frente, janeiro, quando começar a temporada, o Flamengo vai precisar ter alguém de área. E eu acho que se encaixaria nisso o Roger Guedes. Você pegando até o perfil etário do Roger Guedes, ele não é o perfil que o Flamengo vinha contratando, quando você mencionou o Plata ou o Alcaraz, mas é um perfil de jogador que deu muito certo no Flamengo numa leva um pouquinho anterior a essa. A leva que cria esse Flamengo supercampeão é muito com base em jogadores já rodados e com um potencial de revenda muito mais baixo. O Gabigol, por exemplo, que estava vindo da Europa, o potencial de revenda do Gabigol para a Europa de novo, uma nova ida, era muito menor. Mas ele era bem mais jovem, né? Não, mas Arrascaeta... e daí, é um retorno técnico. Exatamente. Everton Ribeiro, daí se a gente for... Filipe Luís, Rafinha, já veteranos, entendeu? O Flamengo se deu muito bem contratando esse tipo de jogador claramente bom, e o Flamengo está contratando pelo retorno que ele te dá. Não porque ele vai tentar pensar no investimento para revender no futuro, né? É o retorno técnico, né? Eu acho que ele tem tudo para jogar. E agora a questão toda seria, a partir do momento da volta do Pedro, teria que encaixar ali. Mas, tecnicamente, é um jogador que ele se encaixa em diferentes situações também. Não precisa só ser o cara de referência no ataque. Ele pode sair vindo da esquerda para dentro. Não é exatamente aquele ponta de velocidade, mas ele faz taticamente outras funções. Lembra, só para quem não acompanhava muito o Roger Guedes, no Corinthians, por exemplo, o melhor momento do Yuri Alberto até o atual... Foi com ele. Foi com ele quando era dupla de ataque também. Sim. Né? Porque daí um ajudava a desafogar um pouco o outro e os dois funcionavam muito bem acabava juntos. Que o Roger brilhava mais do que o Yuri naquela época. Sim, né? Mas o Yuri fez muito gol. Foi até o momento em que o Corinthians se vê incentivado a negociar com o Zenit lá para ficar de qualquer forma com o Yuri. Teve uma questão também, você lembrou bem, com o Vitor Pereira tinha aquela questão do Roger Guedes ajudar na marcação, na recomposição. Ou não ajudar no caso, né? O técnico queria que ele ajudasse mais. Mas também não teve uma questão em relação ao posicionamento dele? Não foi com o Vitor Pereira? Queria que ele jogasse, eu não lembro se queria que ele jogasse na esquerda. Ele tinha essa questão de vir da esquerda para dentro. E aí justamente a questão, ele não conseguia ajudar no sem a bola. Então, nesse momento, havia a cobrança do Vitor para que ele voltasse. Estava ligado uma coisa a outra. Quem joga no lado do campo tem que recompor, não tem jeito. No momento sem a bola tem que dar mais. Então, quando ele sai da esquerda, passa a jogar mais por dentro, junto com o Yuri, mais próximo ali, não é dele a responsabilidade de bloquear aquele lado ali. Então, ele fica mais à vontade. É um papel que ele fazia muito parecido com o que o Memphis faz hoje no Corinthians, né? Por dentro, junto com o Yuri. Embora ele não seja o cara que vai para o fundo, como ponta de fundo, na escalação, ele ocupará o lugar de alguém assim. Para ele jogar, não haverá aquela pessoa daquele lado. Então, é uma questão para o Filipe Luís. Eu acho que é uma questão para o time, é uma questão para o elenco também. O que é que o Flamengo quer para o seu elenco? Você está pensando que é o cara para repor o Gabigol? Eu acho que não é.
Eu acho que a gente vai entrar numa falsa questão. Eu acho que ainda continua precisando de um cara lá. Até o Pedro voltar, e mesmo quando o Pedro voltar, não vai ficar só com o Pedro. Eu acho que precisa de mais um ainda. Então, aí tem uma questão de priorizar. O que você quer pelo elenco? Porque o Carlinhos para o mostrou elenco. que não é um jogador Não dá pra contar com o Carlinhos. Não dá pra contar, não tá nesse nível. E eu acho que com a característica do Roger Guedes, tem já jogador no elenco. Tem jogador para lado. Então, Tudo isso deixando claro, caso o Flamengo realmente contrate. Eu acho que é muito no cedo momento ainda. é o interesse. Eu acho que é muito cedo ainda para estabelecer isso. Acho que antes de pensar em nomes de jogadores, o Flamengo tem que definir o seu organograma do futebol, que ainda não está posto oficialmente. Que aí essas pessoas que vão chegar na conversa com o Felipe Luiz vão identificar as necessidades e as carências do elenco e a partir daí contratar. Se você passa por cima disso, você já começa errado. Tá? Não é o presidente que tem que definir questões técnicas do time. Contratou um profissional, e ele falou o tempo inteiro sobre isso, em contratar profissionais. Contratou um profissional, vai estabelecer ali, parece que o José Boto, que seria o nome indicado hoje, tem ali 2 ou 3 profissionais para assessorá-lo, que viriam junto com ele para montar uma estrutura de organização do departamento de futebol. A partir dali, ter conversa com a comissão técnica, ter conversa com o departamento de scout, e identificar no mercado quais são as possibilidades. Então, se você vem com o nome antes disso, você está passando por cima de toda uma estrutura profissional que se pensa em criar. Ele, o Boto, uma outra dica cultural de filme. E não é cor-de-rosa. Filme nacional com Carlos Alberto Richelli. O Boto, ele, o Boto. Aquele era o Boto cor-de-rosa. Aquele era. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão tentando a contratação do jogador Roger Guedes. No caso, iria para o lugar do Gabigol. Então tá aí o comando do BAP já tomando providências para preparar o elenco para 2025. São muitas e inúmeras competições que o Flamengo vai disputar nesse próximo ano, nessa próxima temporada. E agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários o que você acha dessa possível contratação. Uns já falam que já tem proposta na mesa lá no time do Al Rayyan, do time que o Roger Guedes está jogando. Já tem pessoas falando, né, que já tem proposta, a proposta já está feita, montada para contratar esse jogador. E aí, qual é a sua opinião? É um bom reforço? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer assim que a gente tiver mais notícias e informações, nós vamos trazendo para vocês, para a gente atualizar, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.